Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se você não se lembra, meu nome é Stephanie, sou professora de História e hoje a gente vai continuar se aventurando pela história juntos, beleza? A gente vai entender um pouquinho sobre as pessoas que não têm moradia, as pessoas que não têm casa. Bom, isso tá lá no Vivendo nas Cidades, tá? Que é no livro didático de História, no primeiro volume de vocês. É bem importante a gente lembrar isso, que tudo aquilo que a gente for falar não saiu só da minha cabeça, tá, pessoal? Saiu lá do livro didático. E no livro didático de vocês tem uma seção que eu gosto bastante, que se chama Cidadania Todo Dia. Acredito que você já deve ter visto, né? Ou se lembra, enfim. A proposta dessa seção é conversar com você sobre coisas que estão no nosso dia a dia, que nós, como cidadãos, temos que pensar a respeito, né? Como, por exemplo, o fato das pessoas não terem acesso às casas. Sim, pessoal, isso é uma das coisas que acontece na nossa cidade, no lugar onde a gente mora. Não sei onde você mora, não sei se você já presenciou isso, mas eu aqui na minha cidade presenciei bastante. Às vezes a gente sai, vai passear, vai fazer alguma coisa, e a gente percebe que tem pessoas que não têm casa, que são moradores de rua, né? Elas estão ali na rua por diferentes motivos, né? A gente não sabe quais são as histórias dessas pessoas, até porque cada pessoa tem uma história, tem uma motivação diferente para estar naquela situação. Mas o que a gente sabe, de fato, e concorda, é que todas as pessoas, elas têm o direito de ter um lugar confortável, de ter uma casa, de ter acesso a esses direitos, né? E como a gente sabe disso? Existe uma declaração chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esses direitos se aplicam a todas as pessoas do mundo, sem exceção. Se aplicam a mim, se aplicam a você, ao seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, enfim. As pessoas que já viveram e as pessoas que ainda vão viver. E ela é bem importante na nossa realidade, porque ela traz coisas daquilo que são importantes, do que são nossos direitos. Aquilo que a gente tem, independente do que a gente faça, é o nosso direito, tá ali. Eu vou ler até um trechinho dela pra vocês, que é o que a gente vai debater agora, beleza? Bom, toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Quando, né, essa declaração traz isso e quando os países eles se tornam adeptos dessa declaração, né, isso é feito pela ONU, que é um órgão à parte do nosso país, né, do Brasil, mas o país, ele assina essa carta, ele concorda que sim, todas as pessoas têm esses direitos que estão ali naquele documento, a gente tem que começar a defender e tentar ir contra a violação deles. Ou seja, quando a gente fala de violação de direitos humanos, a gente está falando que esses direitos eles não estão sendo respeitados. Então, por exemplo, quando a gente vê alguém numa situação de rua, né, dormindo na rua, morando na rua, não tendo uma moradia, os direitos humanos daquela pessoa estão sendo violados. E isso é bem importante da gente lembrar e da gente lutar. Principalmente você, que um dia vai crescer e vai ter a chance, né, de mudar isso, de mudar essa realidade. Além disso, isso que a gente aprendeu e que a gente deu uma olhadinha, né, nesse trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos e entendeu que quando as pessoas não têm isso, é uma violação, ela ainda traz pra gente que as pessoas elas têm acesso à moradia e a outras coisas, como por exemplo, alimentação, vestuário, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis. Então não basta a pessoa também ela ter uma moradia, ela vai morar em qualquer lugar, não. Essa casa, né, essa moradia, ela tem que prover para ela os mínimos dos cuidados. Como, por exemplo, né, a declaração aponta pra gente também que essas pessoas, elas têm que ter acesso ao saneamento básico, ou seja, ter esgoto tratado e também ter acesso à água encanada em suas casas. E que essa moradia seja perto dos serviços essenciais, como escola, posto de saúde, ruas pavimentadas e também acessos aos meios de transporte urbano que essa cidade, né, provém para as pessoas. Isso é bem importante da gente pensar, porque isso tá na nossa realidade, né? Existem muitas pessoas que não têm acesso a isso, que infelizmente moram nas ruas, e a gente tem que fazer alguma coisa para se posicionar com isso. Por isso, pensando nesse assunto, o nosso desafio de hoje vai ser: se você fosse o prefeito da sua cidade, né? O que você faria em relação às pessoas que moram nas ruas? A ideia é que você pense, né, com essa noção de o que eu faria, o que eu sonharia para a vida dessas pessoas, afinal,
Ninguém merece estar na rua, é um direito dessa pessoa ter uma moradia. A gente entendeu isso, né? Principalmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a gente entende que essas coisas precisam ser mudadas. E você, que é o futuro do nosso país, tem o poder de mudar isso. Que tal a gente pensar nisso já? Bom, a ideia é que você produza, né, com a sua família ou até mesmo sozinho, cartaz, pode ser com teu caderno ou com alguma folha que você tem aí, com a tua proposta. O que você faria? O que você faria para mudar a realidade dessas pessoas ou para acabar com a situação de rua? Eu sei, é uma pergunta um pouco complexa, né? Você deve estar pensando, poxa, o que eu faria no lugar do prefeito? Mas a ideia é essa, que você pense. Vale texto, vale desenho, vale música, vale poema, enfim, o que você quiser. O importante é você expressar seus desejos e expressar qual é a sua vontade para o futuro do nosso país, entendendo que sim, todas as pessoas têm direito a uma moradia e uma moradia digna, com acesso aos serviços essenciais, como escola, tendo também saneamento básico, tendo tratamento de esgoto, luz elétrica, acesso aos ônibus, enfim, a todos os meios de transporte. As pessoas, elas precisam de uma vida digna, porque isso é direito delas, independente das escolhas delas e das ações que elas fizeram. Beleza, gente? A gente se vê no próximo vídeo. Até!